Bom, vamos começar então hoje. Na semana passada eu coloquei um material para vocês, né? Que falou sobre perspectiva. Então eu vou só fazer um comentário lá sobre o material, né? E vamos fazer exercício. Vamos treinar. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Isso. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão me ajudando aí, admitindo o pessoal que está pedindo. Aí, aparece sempre aqui, então vamos lá. Eu passei para vocês esse material de perspectiva aqui, né, de projeções, ó. Então, no desenho técnico, na parte de indústria nossa, né, da mecânica, a gente trabalha muito com isso daqui, né, que a gente mostra a peça, né, mostra o desenho numa perspectiva isométrica, que simula essa peça sendo vista no formato 3D, né? Então, essa perspectiva, a gente trabalha com ela em três hipóteses, né? A perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. A mais usual, tá? É a perspectiva isométrica. É a que menos deforma o desenho e é a que dá a maior visibilidade dessa peça. Mas todas as três estão corretas, né, a forma de se expressar, né? Você pode usar qualquer uma delas, que é bem aceita, né? Mas a que a gente mais trabalha é a perspectiva isométrica. E através dessa perspectiva, a gente tira ali três projeções, né? Que são as projeções da vista frontal da peça, como se a gente estivesse olhando a peça de frente, né? A projeção da vista lateral esquerda e a projeção superior, tá? Na verdade, a gente consegue 6 projeções de uma peça. Imagina uma caixa de sapato. Dentro dessa caixa de sapato, você coloca um objeto. E como que funciona isso? É como se nós carimbássemos, né? Se essa peça fosse um carimbo. Em cada parte da caixa, você vai carimbar aquilo que, que você está vendo. Então, no caso do dado aqui, né? Ó, vamos lá, aqui é um dado de jogo. Então, o dado, ele tem 6 lados, assim como a caixa de sapato. Então, quando a gente está olhando por cima da peça, eu vou ver essa face do dado, que é a face de número 1. Então, essa face aqui, ela vai ser colocada na parte de baixo da caixa. Se eu olho, né, ó, aqui no caso para nós é a representação frontal, como se eu estivesse olhando a peça de frente, é a face de número 2. E ela vai ser representada onde? Lá na parte traseira dele, né? E a lateral esquerda está aqui, né? Só que a gente ainda tem a lateral direita, né? A posterior lá atrás, né? E a inferior, que são as 6 faces. Mas para um desenho, 3 vistas já são necessárias para mostrar praticamente tudo de uma peça.
Por isso que a gente usa só as 3 projeções de um desenho. No caso do Brasil, a gente trabalha com o primeiro diedro, onde serão estas projeções aqui, tá? Que eu falei para vocês. Então, de novo, é a superior, é a peça sendo olhada por cima, a frontal, que é como se eu estivesse olhando ela de frente, e a lateral esquerda. Então, com essas 3 projeções, a gente consegue passar as informações de como é aquela peça, quais os detalhes que ela tem, se ela tem ranhura, se ela tem um rebaixo, né? Caso a gente precise de mais alguma informação, aí a gente chama detalhes. A gente faz um círculo na peça, puxa meio que de lado, e aí a gente vai explicar aquele pedacinho da peça, tá? Então, tem aqui as perspectivas, né? A perspectiva isométrica, ela trabalha com um ângulo de 120 graus entre todos os eixos, que a gente chama de eixo isométrico. Isso daqui a gente usa muito quando a gente vai fazer o desenho em prancheta, né? Porque o desenho em prancheta é diferente do AutoCAD, né? No AutoCAD, nós vamos desenhar as projeções em 2D e depois utilizar essas projeções para criar peças 3D. Mas na prancheta não tem como, a gente tem que fazer o desenho da peça em isométrico. Então, para que a gente possa estar fazendo isso na prancheta, a gente faz esses ângulos de 120 graus aqui, né, entre eles. E a partir dos eixos isométricos, nós vamos construir a nossa peça. Tá? Isso que a gente usa, né, o jogo de esquadro de 30 a 45, 30 a 60, e o esquadro de 45 na construção de desenhos, né, de prancheta. Aqui a gente tem os eixos isométricos, né, todo eixo que é paralelo ao nosso eixo referencial de isométrico é considerado um eixo isométrico. Ah, quando que um eixo é não isométrico? Quando ele não acompanha o eixo isométrico, né? Por exemplo, essa linha V aqui, ela não acompanha nenhum dos eixos isométricos, nem o Y, nem o X, nem o Z. Então, ele é considerado um eixo não isométrico. Ele vai fazer para nós as linhas inclinadas de uma peça, tá? Existe a malha, essa malha isométrica no AutoCAD é aquela malha do 2D, né? Só que lá no 2D nós estamos no plano X e Y. Se a gente jogar ele no eixo isométrico, ele vai ficar assim para nós, né? Lá no CAD. Então, essa malha aqui também tem lá no CAD. Vamos lá. Prisma retangular é uma das peças mais simples que a gente tem para estar desenhando no início, né? Então, a representação dele, ó, é aqui, ó. Esse comprimento C é como se a gente estivesse olhando a peça de frente. Então, a vista frontal vai ser esse retângulo maior aqui, ó. Se a gente tiver que representar esta peça em projeções, né? Eu desenho primeiro essa face maior aqui, que é a vista frontal. Vista de cima vai ser este retângulo menor. E a vista lateral esquerda, representada por essa altura H aqui, né? A altura H e a largura L aqui, né? Ó. E eles têm as posições. Então, estas posições a gente não pode mudar, elas têm que ser respeitadas. Tá? Então, a gente tem a vista frontal, é a primeira. A vista lateral esquerda, ela vai estar à direita da vista frontal. E a vista superior vai estar embaixo da vista frontal. Então, quando a gente estiver desenhando, a gente vai estar vendo isso daí, né?
E é uma ajuda para estar construindo essa peça em vista isométrica. Uma outra peça aqui que eu uso bastante com os alunos, quando eu dou essa aula de desenho em prancheta, que a gente faz essa peça aqui, né? Essa também, em alguns exemplos aqui, né? Então, naquela aula, eu apresentei essas vistas isométricas, né? E depois eu construí o desenho de uma peça. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a construção de um círculo em vista isométrica. Isso é legal, mas a gente tem que usar o compasso. E aqui algumas peças, né? Ó. Essa peça aqui. Uma peça interessante para a gente estar fazendo, né? E ela é simples depois da gente transformar ela em 3D. Deixa eu dar um print screen aqui para a gente fazer ela, né? Bom, então, com relação àquela aula que vocês viram que eu deixei gravada, ele constrói as 3 projeções de uma peça, né? Eu vou então pegar esta peça aqui agora e vou tirar as 3 projeções com vocês e depois a gente vai construir essa peça já num formato 3D, né? Então a gente vai começar a ver algumas funções novas aí. E a gente já aproveita para treinar o desenho, né? Então deixa eu colocar lá no CAD. Aqui está aberto. Que eu estava procurando lá o que o pessoal estava me perguntando durante a semana, né? Falando nisso, deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome. De quem me perguntou da vista isométrica se conseguiu colocar, né? Eu, professora Angélica. Angélica, você conseguiu? Não, professor, não conseguia. Fucei, fui no YouTube para ver se eu conseguia alguma coisa. Não, não consegui achar onde que é que tá. É Você para viu que transformar em isométrico. Então, você viu que eu coloquei depois para você, né? Porque aqui no meu, ó, eu tenho 2 janelas, tá? Eu tenho a janela superior, né, com arquivo, editar, vista, inserir, e eu tenho a parte de baixo, que são as outras janelas, né, de desenhar, modificar, anotação, certo? Certo. E aqui em vista, né, ó, quando eu clico em vista, ele vem essas ferramentas de viewports, que no teu eu vi que tem, e depois o teu vem direto aqui para o viewports de modelo. O que Viu, está pode. faltando para você é esta janela aqui, ó, de vistas nomeadas. Essa é onde que o senhor mostra aí esquerda, direita. Isso, então. E aqui, ó, se você clicar com o botão direito, ele aparece 2 janelinhas, né? O meu, como ele está em português, ele vem mostrar guias e mostrar painéis, né? E nesse mostrar painéis é que tem essas vistas nomeadas. Só que eu não sei aí no inglês como que tá esse nome, né? Então, Então, eu acredito, no teu aparece essas 2 funções aqui, ó. Quando você clica com o botão direito, não.
Por exemplo, você pode pôr ele, né, ó, é aquilo que eu falei, né? Se você colocar o mouse aqui em cima do View Cube, né, e apertar o botão direito do mouse, ó, ele aparece duas informações aí, ó. O que você precisa habilitar são essas vistas nomeadas. Mas a gente vai procurando em outro lugar, então. Não. Ele aparece Show Tabs. Aí tem aqui 3D Tools. Não está habilitado. Mas eu pus Não, não, não. habilitar. Não. Esse show tabs aí que você fala é mostrar guias, né? É. Ele deve ter lá esse 3D Tools, é essas ferramentas 3D. Não, não é isso. É na linha de baixo, é no show. Não sei como... Paneles. Isso, nesse Então, daí. aí tem Viewport Tools, Visual Style, Esse é Visual Styles. Visual Styles. É. Não, Visual Styles não. É estilos visuais. Aí tem Model Viewport, Coordinates, É. Palettes, Coordinate, Não, Coordinate. não, 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 não. Então é um Viewports Tools. Tem. Aí tem De- depois Visual Styles. é. Ué, o teu não tem vistas nomeadas, então. Por quê? Será que o teu não tem 3D? Então, eu tentei procurar ver onde estava essa ferramenta aí, esse 3D, mas eu não consegui. Será que quando você instalou, você não instalou o CAD 3D? Não sei. É que quem instalou para mim foi meu genro. Eu vou perguntar para ele de novo, Tá, tá, tá? Aí para não perder tempo, tá. Então vamos depois. lá. Tá bom, eu dou uma olhada depois da aula, você compartilha a sua tela pra gente. Tá. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aquele desenho, né? E dele eu vou fazer as três projeções. Eu estou utilizando aqui aquela folha que nós fizemos, tá? Onde a gente tem lá as linhas de centro, cota, achura, linha, texto, né? Ó, nós criamos estas camadas de trabalho. Então, assim, o interessante é depois que a gente criou a nossa folha de trabalho, que você salve ela numa extensão de template, tá? Porque aí toda vez que você quiser fazer um desenho, você clica direto nela e ela já aparece, tá? Então, o que que eu faço para configurar a minha folha? Ó, eu abri a folha, né? Do lado de lá tá a minha folha 4, bonitinha. Eu venho aqui em modelo, né? Do lado esquerdo inferior lá, ó, nas layouts, ó, em modelo, e eu crio uma linha aqui de um tamanho que fica um tamanho razoável para estar trabalhando, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer uma linha aqui, vou fazer uma linha com um comprimento de 100 milímetros. Tá, ó? Então, eu venho aqui, linha, clique em qualquer lugar da tela, puxo para a direita, né? 100. Dou o valor de 100 e dou um Enter. Depois eu dou um ESC, né? Ó. Tá, ó.
Esse tamanho aqui é um tamanho razoável, né? Que já dá para a gente estar trabalhando com a maioria das peças. Então, o que que eu faço? Às vezes, quando a gente vai começar a trabalhar, você digita, e isso já aconteceu conosco aí, né, nas aulas anteriores, a gente faz uma linha e ela está muito pequena, e a gente acaba não conseguindo enxergar aqui, né? Então, a gente pensa que o CAD não está trabalhando direito ou não. É isso que eu faço, né? Eu faço uma linha qualquer, nesse caso eu fiz a linha de 100, a minha tela já está mais ou menos regulada, mas para achar essa linha, ó, eu dou um zoom, enter, e EST de extend, né? Dou enter, tá vendo? Ó, aquela linha minha pequenininha, ela ficou do tamanho da minha tela toda. Aí eu diminuo um pouco, né? Deixa eu acho meu mouse aqui. Trabalhar com o CAD sem mouse é duro. Vou ter que pegar meu mouse, porque sem mouse é duro. Só um minutinho, pessoal. Peguei outro, né? Minha filha deve ter pego meu mouse. Nunca vi gostar tanto das coisas. Minha, né? Vamos lá. Então, depois que eu criei a linha, né? Dei um zoom ST, ficou grande, eu faço isso daqui, ó. Eu diminuo ela por um tamanho que eu quero, né, ó. Esse tamanho aqui é um tamanho que eu acho legal, vai dar para trabalhar, né? Aí, ó, eu apago ela, tá? Eu vou lá e apago, porque eu só fiz ela para dar um referencial para mim. Eu vou salvar essa folha num comando DWT, que é um comando de template. Aí eu vou mostrar para vocês aonde que ele fica. Porque é fácil, toda vez que a gente vai começar a desenhar, abre essa folha e ela já aparece nesse tamanho, né? A gente vem aqui, ó, na letra A, do lado esquerdo superior lá em cima, né, do AutoCAD, ó. Aí nós vamos pedir para salvar como. E dentro de salvar como, existe a extensão DWT aqui do lado, tá vendo? DWT, ó. Criar um arquivo de modelo de desenho DWT que pode ser usado para criar um novo desenho. Então, é nesta extensão aqui que nós vamos salvar, tá? Então, eu vou lá, ó. Professor, está muito pequeno, não dá para ver. Espera lá, deixa eu Precisa voltar. abrir a tela. A gente está vendo o senhor, não a tela. Ah. Ele não compartilhou a tela lá. Então, vamos lá. Compartilhar. Aí. Agora sim, né? Agora sim. Agora tá maior. Isso. Então, vamos lá. Voltando, né? Ó. Então, aquele esquema. Eu faço uma linha
num comprimento de 100 milímetros. Dou um zoom EST, né? Então, vou lá, ó. Vou fazer de novo, ó. Linha. Clico, puxo ele de lado, digito 100 e dou um Enter. Aí eu dou um ESC, porque eu só quero essa linha como referência, ó. Ela está aqui desse tamanhozinho. Mas ela podia estar invisível, bem pequenininho, perdido aí no espaço da tela. Por isso que a gente dá o zoom, Enter, EST de estendido e dá Enter de novo. Né? Olha lá, ó, a linha amarela agora ela pegou a tela toda. Então eu sei que só tem ela na minha tela. Aí eu diminuo para um tamanho que eu acho razoável. Clico nela e deleto, ó, apago, para minha tela ficar realmente limpa. E aí sim, eu vou lá na letra A, salvar como, aí ó, do lado de salvar como tem o modelo DWT. Ó, modelo de desenho DWT. É esse daqui que a gente vai salvar. Você clica nele e coloca o nome. Então, por exemplo, essa folha que a gente está usando é uma folha A4. Né? Eu já tenho várias salvas aqui, né? Cada vez que eu vou fazendo, eu vou salvando. Eu já salvei até uma com vocês aqui, ó. Então, eu vou lá e salvo. Folha A4 aqui, ó. Folha A4. Ela tem que estar aqui embaixo, ó, modelo de desenho do AutoCAD DWT. Tá? E peço para salvar. Ela vai salvar nesta pasta de template aqui, ó. Ó, salvar. Ela vai aparecer esta opção de modelo aqui, né? É no sistema métrico, ó. Nós estamos trabalhando no sistema métrico. E eu deixo essa primeira notificação aqui, né? Salvar todas as camadas como não reconciliadas. Dou um OK. Pronto. Ele está salvo, tá? Então, deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar. Né, ó. E, por exemplo, vou começar meus projetos hoje. É só ir lá na folha nova, ó. Do lado da letra A tem uma folha branca aqui. Se o teu não tiver, você vai na letra A, que a gente acabou de utilizar para salvar, e pede para abrir um novo. Quando eu clicar nesse novo aqui, ó, novo, ele vai direto para aquela página de template, ó. E aí é só eu clicar a folha que eu salvei, né, ó, folha 4, abrir. Ele vai abrir a folha que a gente salvou, já pronta para projeto, ó, desenho 2. Ele abriu uma folha nova para mim. Né? Se eu for lá, ó, folha 4, ele está lá, ó, minha folha está lá. Né? E aqui o modelo. Ok? Bom, vamos fazer aquele desenho lá da apresentação, né? Eu copiei ele, vamos colar ele aqui, né? Ó, eu dei um Ctrl V, que eu já tinha dado um Ctrl C lá, e vou clicar em qualquer lugar aqui, ó. Tá aqui. Pode ver que tá muito grande, né, o desenho. O que que eu faço? Eu diminuo a escala desse desenho aqui. É só digitar escala, não, escala, clica na imagem, dá um Enter e eu vou diminuir ela agora para poder trabalhar. Eu clico no cantinho e vou aumentando aqui o tamanho que eu quero. Essa linha laranja que está aparecendo aí é o tamanho que ele vai ficar. Ó. Vou clicar. Aí, ó. Né? Por que que veio tudo isso? Porque lá naquela página que eu estava lá, eu dei um print screen, né? Ele copiou a tela toda. E eu preciso só desse cara aqui, né? Então, vamos lá, ó.
Vamos desenhar ele, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer só a imagem, porque por download é... Não vai vir. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo. Professor, Oi? talvez o senhor consiga printar só o desenho com um atalho que é no Windows Shift S. Aí você consegue capturar só uma parte ali da imagem. Acho que fica mais fácil. Pera lá, deixa eu tentar lá então. Mas é que eu já até... Bom, deixa eu ver aqui que eu já até colei ele no Word, mas depois eu quero aprender isso daí, né? Ah, tá. Isso. Pera lá que... Eu até consegui já lá, mas eu quero aprender isso daí que você falou. Vamos lá. Compartilhar. Tá vendo? Eu já até coloquei lá, ó, mas eu quero... Tá. Nessa tela aqui, como é que você falou? Aperto a tecla de Windows. Isso, ó, junto. É Windows Shift S. Windows Shift S. E aí? Na teoria era para ele aparecer como se fosse uma ferramenta de captura. É o atalho para a ferramenta de captura. Tá. Esse. Não, o meu não tá aparecendo. Bom, mas tudo bem. A gente tenta até outro dia. Vamos lá que eu consegui, né? Eu falo assim, meio devagar, mas eu consigo, né? Então... Alô, professor, Oi, só quero falar que cheguei um pouco atrasado, mas eu tô aqui. tá joia. Ficou meio feinho aqui, né, as configurações, mas dá para a gente estar utilizando, né, ó. Então, as projeções, tá, de uma peça vão ser essas daqui, né, ó. A frontal, a superior e a lateral esquerda, tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu vou fazer como eu faço na prancheta com vocês, com os alunos de desenho técnico. Se você olhar a peça, ó, ela tem um comprimento de 50 e uma altura aqui, ó, de 24. Nossa senhora, mas ficou tão ruim isso daqui, né? 24. 50 por 24. Então, o que que eu começo o meu desenho fazendo um retângulo de 50 por 24. Então, eu vou lá em linha, né, ó, clico aqui do lado da peça para ficar próximo, para poder desenhar, ó. Vou puxar uma linha de 50, Enter. Aí eu abaixo o mouse, eu não preciso mais clicar, né? Porque agora eu vou entrar só com valores e Enter. Então, puxo o mouse para baixo, digito 24, dou Enter. Aí eu movimento o mouse para a esquerda, tá vendo? Aí não tem problema o tamanho, porque a hora que eu der o valor do comprimento, ele trava. Então, de novo, lá embaixo é 50, digito 50, dou Enter, tá vendo? Ele parou ali, ó. Olha lá. Né? E agora eu subo. É 24 ou F para fechar, né? Ó, vamos pular, ó, 24 e dou Enter.
eu acabei o meu retângulo. Então, eu dou um ESC. Tá aí, ó. O que eu faço agora? Ó, eu tenho 2 círculos no meu desenho que eles têm que ser colocados aqui na peça. Então, eu vou olhar aonde estão esses círculos. Ó. Esse círculo aqui, ó, ele está a uma distância da parede aqui, ó, de 20. Vamos ver lá, olha lá, 20, ó, da parede, 20. E lá eu tenho um raio de 13. Um círculo com um raio 13. Então, vamos lá. Ó. Através da função deslocamento, né? Por que eu uso deslocamento? Eu falei para vocês que eu não gosto de fazer linha sobre linha. Porque isso depois pode atrapalhar na hora da gente estar construindo essa peça em 3D. Né? Então, eu vou fazer um deslocamento para marcar o ponto inicial de onde eu vou fazer esse raio. Qual que é a função de deslocamento? É aquele Czinho lá em cima, né? Ó, tem a borrachinha de apagar, tem a função explodir e embaixo o deslocamento. Então, a gente vai clicar em deslocamento, nós vamos puxar o mouse para dentro da tela e já vamos colocar qual é o valor do deslocamento. Tá? Então, é sempre assim, ó. A gente clica na função de deslocamento, põe o mouse dentro da tela e já dá a distância, para depois continuar. Então, a distância é 20. Ó, eu digito 20 e aí sim eu dou um Enter. Ele vai trocar, né, a cruzinha aí pelo quadradinho. Ó, Enter. Olha lá, ó, trocou a cruzinha pelo quadradinho. Agora ele está habilitado para fazer o deslocamento. Então, eu venho com o quadradinho em cima da linha que eu quero, clico nela, o botão esquerdo, e puxo o mouse para a direita. Aí ele vai fazer um deslocamento daquela linha a 20 milímetros de distância. Aí eu clico de novo. Ó. Clicou. Então, ele fez essa linha aqui que eu vou usar como referência agora. Tá? Vou dar um ESC. Agora, na ponta desta linha aqui em cima, eu vou fazer um círculo com raio 13. Então, eu vou lá, ó, círculo, clico na função círculo, venho com o mouse até lá na ponta da linha, ó. Olha lá, é aqui que eu quero começar, ó. Aí eu clico de novo e arrasto o mouse. Ó. Posso arrastar para o tamanho que eu quiser. Por quê? A hora que eu informar o valor do raio, ele faz o círculo com o tamanho correto. Então, pelo desenho lá, eu vi que o raio é de 13. Digito 13 e dou Enter. Olha lá, ele fez para mim. O que eu faço agora? Eu apago essa parte de cima, que eu não vou usar. Qual que é a função? Aparar. Então, olha lá, ó. Aparar é a tesourinha do lado lá. Clica na tesourinha, vem com o mouse para dentro da tela. Se eu for direto, a hora que eu colocar o mouse em cima do círculo, ele vai selecionar o círculo todo. Ó. Olha lá. E não é isso que eu quero, né? Então, eu afasto e dou um Enter. Aí sim, eu vou lá no círculo, ó, aí ele vai cortar só o que eu quero. Clico nele. Cortou. Aqui dentro, se você olhar, não tem a linha, né? Ó. Então, eu posso cortar esses dois aqui, ó. Aí, ó. Dou um ESC. Essa linha aqui também não precisa. Eu só usei ela para me ajudar a fazer o círculo. Então, eu clico nela e dou um Delete. Porque ela é uma linha inteira. Então, tiro ele com Delete. Bom, aí eu comparo o desenho que eu fiz com a minha imagem.
Para esta vista frontal, como se eu estivesse olhando este objeto de frente, ainda está faltando este círculo aqui embaixo. E aonde que ele é feito? Ó, então, ele é feito a uma distância de 10, de baixo para cima, e o raio dele, ó, é 6. Tá vendo aqui, ó? 6 e 10 da linha de baixo para cima. Então, a gente faz a mesma coisa. Vamos lá, ó. Deslocamento, clico em deslocamento, ponho o mouse dentro da tela e dou a distância. A distância agora é 10. Então, eu digito 10 e dou Enter. Aí, eu pego a linha de baixo, ó, clico nela e puxo para cima. Pronto, fez a linha que vai ajudar. Agora é o círculo. Então, eu vou lá em círculo, clico em círculo, venho na ponta da linha que eu fiz e clico. Puxo o mouse para abrir o círculo e digito 6, que é o raio dele, ó. 6, Enter. Olha lá, fez. Aí, igualzinho eu fiz no outro, eu apago, né? Ó. Clico na linha, deleto e vou lá em aparar. Aparar, puxo o mouse para dentro da tela e dou um Enter. E vou lá, ó. Corto esse e corto esse. Então, ó, esta projeção tá pronta. É só isso daqui que eu tenho no desenho. Agora, a gente tem que fazer as outras duas projeções, a lateral esquerda e a superior. Dentro de desenho técnico, estas projeções, elas têm que ter os lugares dela. A gente não pode desenhar isso em qualquer lugar. E as distâncias entre os desenhos são iguais, né? Uma das normas diz que a distância entre as projeções tem que ser iguais. O que significa isso? Se eu começar o desenho, né, da vista lateral esquerda aqui a 10 milímetros de distância, a vista superior vai ter que ter 10 milímetros de distância da vista frontal. Vamos pôr 20, tá? Só para ficar fácil de enxergar aqui. Isso não tem valor fixo, a gente coloca de acordo com o que a gente quiser, né? Mas depois que eu definir, elas têm que ser iguais. Como eu vou fazer um desenho que tem as mesmas alturas, né? Aqui, eu faço um deslocamento desta linha e depois faço um deslocamento desta linha. Então, vamos lá, o deslocamento. Vamos colocar 20, para ver como que vai ficar, né? Ó. 20, Enter. Ó, vou copiar essa linha, clico nela, puxo à direita. E clico nessa daqui e puxo para baixo. Tá? Então, meu desenho da lateral esquerda vai começar aqui. E meu desenho da superior vai começar aqui, ó. Outra vez, o que eu faço? Eu vou fazer a vista lateral. Então, a vista lateral é essa daqui, ó. Essa é a vista lateral. Faço o retângulo original. O retângulo original, ele tem 20 de largura e 24 de altura. A altura já está feita. Então, o que eu faço agora? Eu faço uma linha aqui em cima de 20 para a direita, desço 24 e fecho. Vamos lá, ó. Linha. Vou lá na ponta da linha, clico, né, ó. Puxo para a direita. Enter.
desço o mouse, 24, Enter, e venho aqui e fecho. Esse é o meu retângulo inicial. Depois é que eu vou colocar os detalhes da peça. Na superior, eu tenho largura e comprimento. O comprimento é esse, já está aqui. Eu preciso da largura. Essa largura daqui é a mesma daqui e é a mesma aqui de baixo. 20. Então, eu vou lá, linha, clico na ponta da linha que eu já tenho desenhado e puxo o mouse para baixo. Ó. 20. Enter. Puxo para a esquerda. 50. Enter. E fecho o meu desenho. Tá vendo? Estes são os retângulos iniciais. Agora eu começo a olhar o meu desenho. Se eu estou olhando pela lateral, ó, eu vou ver esta parte aqui como se fosse um retângulo, né, pequeno aqui. Aí você fala assim, aqui embaixo é arredondado, mas ele é arredondado quando eu olho de lado. De frente, ele é reto. Tá? E aqui também, ó. Eu vejo este retângulo pequenininho aqui, e a parte da peça arredondada, ela é reta. Eu só vejo que é arredondado quando eu olho nesta posição aqui, ó. Tá? Bom, no desenho, eu uso a vista, né, que eu já acabei, para me ajudar a construir as outras vistas. Eu mudo a camada de trabalho aqui para ficar fácil e depois eu apagar. Né, ó, eu mudo para uma cor chamativa, né, que dá para ver fácil. Ó. E o que eu faço? Eu vou puxar uma linha deste desenho e vou atravessar a minha vista. Por quê? É a mesma peça, apenas estão sendo olhadas de posições diferentes. Então, eu peço para fazer uma linha, ó, dos detalhes desta peça aqui. Então, vou lá, ó, linha, né, ó. Venho aqui, ó, na pontinha e atravesso a minha peça, ó. Posso atravessar, porque depois eu apago. E clico aqui, ó. Dou um ESC. Então, ó, esta parte aqui em cima, ó, que eu falei para vocês que a gente tem que desenhar, é essa daqui, ó. E a de baixo? Eu faço a mesma coisa. Vou lá, ó, linha, vou lá na parte de baixo, ó, clico e peço para fazer uma linha atravessando o meu desenho. Ó, atravessei. ESC. Tá vendo? Essa é a parte de baixo. Agora, ó, deixa eu fazer essas duas, depois eu faço a outra que está faltando, né? Ó. Vou cortar o excesso daqui, ó. Então, aparar. Enter. Então, eu venho aqui, ó. Corto o excesso. Corto aqui no meio. Beleza, é isso que eu quero. Dou um ESC. E por que eu uso cores diferentes? Né? Ó, porque depois fica fácil de eu vir aqui, ó. Clico na primeira, clico na segunda e deleto. Ó. Meu desenho voltou a ser original. Estas duas linhas que eu tenho aqui são linhas contínuas. Por que elas são contínuas? Porque olhando a peça aqui, ó, eu vejo ela. E eu costumo falar para meus alunos assim, né? Ó, no desenho técnico, nós temos linhas contínuas, linhas tracejadas, linha traço-ponto, linha contínua fina, né? Que são as linhas auxiliares. E como que eu sei no desenho quando colocar uma linha contínua
e quando colocar uma linha tracejada. Uma das formas de vocês conseguirem identificar isso é aqui, ó. Se você está analisando esta face da peça, você vem com o dedo na peça. Então, se você vier com o dedo nessa peça real, você consegue pôr o dedo aqui, ó, na quina de cima. Você consegue pôr o dedo aqui embaixo, né, ó. Consegue pôr o dedo na linha aqui, ó, da parte fininha. E até aqui, né, no círculo aqui, ó. Você consegue pôr o dedo nela. Então, tudo aquilo que você consegue pôr o dedo, quando você está analisando uma face, né, uma projeção da peça, no desenho você vai representar como linha contínua. Então, a gente vem aqui nessas duas linhas que nós fizemos, ó, clica nelas e altera elas lá na camada de trabalho para linha. Olha lá. Dou um ESC, pronto. Tá vendo? Eu alterei elas para linhas contínuas. Todas essas linhas aqui são contínuas. Estas daqui também são todas contínuas, porque se você vier com o dedo aqui, ó, na peça, você consegue colocar o dedo ao redor de todo o contorno da peça aqui, ó. Então, todas estas linhas são contínuas. Então, aqui também está pronto. Mas, quando eu estou olhando esta peça do lado esquerdo aqui, ó, tem esse buraco aqui no meio. Ó, tem o buraco. E se eu vier com o dedo do lado esquerdo para cá, ó, eu não consigo pôr o dedo aqui dentro, nesse círculo. Ele vai bater aqui, ó. Né, ó. Olhando daqui, ó, na hora que o dedo vier aqui, ele para aqui, ó. Ou seja, eu não consigo pôr o dedo aqui, ó, no final desse círculo. Mas eu preciso representar ele. Por quê? Porque lá na outra vista eu tenho que falar que existe esse círculo. É aí que eu coloco a linha tracejada. Né? Então, a linha tracejada mostra para o observador que existe um detalhe naquela peça. Então, quando ele vê a linha tracejada, ele vai olhar nessa vista aqui lateral, vai ver uma linha tracejada e vai falar assim, opa, tem alguma coisa atrás dessa parede. E quando ele vem aqui e olha esta outra projeção, ele percebe que este círculo aqui é o que está dando a linha tracejada lá na outra projeção. Então, vamos lá, vamos fazer ela, ó. Eu faço da mesma forma, tá? Linha, vou lá no círculo, tá? Ele tem que pegar lá na parte de baixo, que é a linha que é representada. Atravesso o meu desenho, ó, atravessei, dou um ESC, e aí eu apago o excesso, né? Aparar, Enter, ó, fora, aqui, depois eu clico lá e deleto. Tá? Então, aqui, ó, essa linha, ela é tracejada. Então, eu tenho que clicar nela, vou lá nas camadas de trabalho que nós criamos e procuro a tracejada. Aí eu ponho ela, ó, tracejada. E dou um S. Professor. Oi. Qual que é o comando para o senhor pegar o início dessa linha que aparece aquele triângulo? Na verdade, ó, quando você tentar pegar alguma ferramenta de precisão, essas bolinhas, quadrado, triângulo que aparece quando a gente está desenhando, eles são chamados ferramentas de precisão, tá? É um dos conteúdos aí. Então, para alterar essas ferramentas de precisão, você vai digitar OS, né? Para quem trabalha com produção, é ordem de serviço, né? OS. Mas, na verdade, para o CAD, é OSNAP. Ó, OSNAP. Clica nele, ele vai abrir a janela. Você vai vir aqui, ó, na configuração do desenho em Snap
ao objeto. Eu deixo sempre habilitado, ó, extremidade, meio, centro, aí depois eu vou lá para quadrante, intersecção. Então, o meu não abriu essa caixinha ainda. Eu perdi. OSNAP. Dá um Enter. Enter. Aí, então, aí ele aparece OSNAP, OSMode e outros aqui. É esse snap ao objeto aqui, ó. É o terceiro. Preenchimento. Então, mas aí, a hora que ele aparece... Ah, o terceiro. Não. Travou. Internet travou. Puxa vida. Professor, o senhor está ouvindo? Porque aqui travou. É o terceiro. Osmode, né? Ele tem que aparecer essa janela aqui, ó, com as ferramentas de precisão. Ó. Então, o meu não está aparecendo essa janela. Escreve OS, Enter. Isso. Ah, deu. Aí, qual que o senhor clicou primeiro? Pulão. Extremidade, meio e centro. Ok. Depois lá embaixo, quadrante e intersecção. Ok. Depois do Extensão. lado direito, extensão, Perpendicular. perpendicular e tangente. Ok. Né? Caso precise de mais alguma, depois eu vou clicando. Aí você dá um OK. Certo. Agora você vai lá em linha, né? Ele vai pegar ou a tangente ou ele vai pegar o meio. Tá? Qualquer um deles serve. Ó. Meio. Agora pegou. Obrigada. Tá, de nada. Outra coisa que eu já quero aproveitar e explicar para vocês é com relação à escala da linha aqui, ó, tá vendo? Ó? É uma linha tracejada, mas ela tá só com 2 traços aí na tela. Os tracejados das linhas, de acordo com o desenho, ou ele vai ficar muito grande, ou ele vai ficar muito pequeno, né? E a gente pode trabalhar com a escala somente das linhas. Como que a gente trabalha com a escala de linha? Então, essa função de escala de linha é essa daqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. É a LT Scale. Deixa eu escrever aqui, ó. LT Scale. É essa daqui, ó. LT Scale. Então, sem nenhum comando habilitado, né? Ó, o mouse está no meio da tela aqui, sem nenhuma função habilitada, eu começo a digitar como eu digito qualquer outra função. Se você digitar o LT, ele já vai aparecer lá para nós, ó, LT Scale. Essa escala vai trabalhar especificamente com as linhas aqui. Né? Então, eu dou um Enter, e ele apareceu aqui para mim, tá vendo? Ó, inserir o novo valor para LT Scale. O padrão, né, que fica salvo no CAD é 1, escala 1. Tá muito grande ali. Eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir um pouco essa escala. Vou colocar ali, ó, 0,5. Vou diminuir de 1 para 0,5. E vou dar um Enter. Tá. Agora eu vou ver como é que ficou. Ó, vou pedir para fazer uma linha aqui do lado, ó. Linha tracejada, né? Deixa eu pegar lá uma linha tracejada. Linha. Ó. Diminuiu já. Ó. Olha o tamanho dos traços aqui, ó. Vou diminuir mais um pouco. LT, Scale, Enter. Vou colocar, então, aqui 0,3. Enter. Vamos lá, linha.
E vou aqui do lado, ó. Diminuiu mais ainda, tá vendo? Então, esse tamanho é você que vai especificar. Você vai escolher uma que você acha que ficou melhor e aplica no seu desenho. A partir do momento que eu alterei, ó, a última que eu fiz foi a de 0,3, foi essa daqui. Então, é ela que está válida. Para uma linha que já está feita, se eu quero mudar ela, é só você selecionar ela, vai lá na camada de trabalho, ó, e pede para colocar ela de novo. E dá um ESC. Olha lá, ele altera. Tá? Então, eu vou deixar assim que dá para ver mais bonitinho, ok? Bom, então, olhando meu desenho, eu já fiz a minha vista frontal e fiz minha vista lateral esquerda. Tá faltando a vista superior aqui embaixo. Então, vamos lá, vamos analisar ela. Vista superior, olhando de cima, eu vou ter esse retângulo maior aqui. E depois, do lado esquerdo, esse retângulo pequenininho. Como eu falei, os detalhes desta vista vão sair da parte de cima lá, ó. Então, vamos lá, vamos mudar, né, para texto lá, que é a linha que eu uso para fazer os detalhes. E vou puxar para baixo lá. Atravessou. Apago o excesso. E essas outras linhas eu seleciono e deleto, né? Então, assim, olhando de cima, o que está faltando para nós, da mesma forma que aqui, ó, é esta parte de baixo aqui, ó. Então, estas duas, olhando de cima, eu consigo pôr o dedo, então são linhas contínuas. Já seleciono e transformo em linha contínua, ó. E agora vou puxar uma linha aqui para fazer o tracejado. E ela fica bem pertinho da outra lá, né, ó. Aparar. Ela fica bem pertinho. E essa é tracejada. Vou lá e troco para tracejada. Ó. Estas são as 3 projeções. Então, isso, ele vai para os 2 lados, tá? Você pode ter um desenho em vista isométrica e tem que criar as 3 projeções para o pessoal de produção, ou o contrário, você recebe as 3 projeções e das 3 projeções você tem que criar a peça 3D. Tá? Então, o desenho ele pode ir, é uma via de mão dupla ali, ok? Bom, para o meu desenho ficar completo, eu tenho que colocar as cotas. E eu gosto de colocar um nome das vistas, tá? Então, se eu vou colocar nome aqui, ó, eu vou lá, né, ó, texto, venho aqui em texto multilinha, ó, abro uma janela próximo da peça. Essa primeira aqui
é a vista frontal, clico fora, ó. Depois que eu escrevi um, eu copio. Deixa eu centralizar ele mais ou menos, né? Eu copio ele, ó. Vamos lá. E altero, né? Copiar, clico no texto, dou um Enter, clico. Clico aqui e ponho um aqui, ó. Os nomes são vista frontal. Esse daqui é vista lateral esquerda. Você dá 2 cliques em cima do texto, ele abre a janela para alterar, né? Ó. Lateral esquerda. E aqui no de baixo é superior. O professor, Oi. para copiar, como que é? Copiar, Tipo, você vem aqui nas 3 bolinhas, ó. Ah, nas 3 bolinhas. Clica, Tá, copiar. clica em copiar, aí você clica em cima do objeto que você quer copiar, ó. Clica. Aí ele fez Aí você uma... dá um Enter. tem que dar o Enter. Tem que dar um Enter, aí você clica de novo nele e aí ele vai, ó. Tá. Aí ele vai para a direita. Para a direita, para a Aí esquerda. eu volto em cima dele de novo para o primeiro, aí que eu raspo para baixo. Isso. Porque ele não estava indo direto de um lado para o outro. Tá, sempre não. o X e aí, Y, o eixo. Porque o modo ortogonal está habilitado. Se você desabilitar lá, né, ó, aí ele vai para todo lado. Tá vendo que tá manchando toda a minha tela aqui, ó? Tô vendo. Dá um ESC. Caso isso aconteça, isso não é defeito, tá? Você dá um comando para regenerar a tela. Tá vendo? A minha tela ficou toda manchada aqui, ó. Se você digitar, ó, regen, R-E-G-E-N, de regenerar, ó, regen, e der um Enter, ele limpa tudo, ó. Tá, porque senão fica, se não der o regen, ele fica todo, aquela mancha fica como se estivesse ocupando espaço, né, o desenho. Às vezes você continua o desenho, ele some, mas dá um regen que ele limpa tudo. Aí depois eu dou o ESC, vou em cima da vista frontal, clico 2 vezes, ele abre de novo para corrigir, né? Isso, se você der 2 cliques em cima do texto, ele abre para você editar. Vista lateral esquerda. Isso. Eu gosto de colocar os nomes, né, principalmente para treinar. Mas na prática mesmo, já peguei vários desenhos aí que não tem, né, os nomes, tá? Mas o correto seria colocar os nomes, tá identificando as vistas. Então, estas são as 3 projeções desta peça. E a única coisa que está faltando agora são as cotas. Tá? A cota, a gente tem que ir lá no comando, né, ó, nas camadas de trabalho e selecionar a cota. Cota. Agora, depois que eu selecionei a camada de trabalho, é que eu vou buscar a cota. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, que agora que eu estou lembrando do de cota. Nos exercícios que fez daquele vídeo que o senhor já deu gravado, na hora que foi colocar o raio na cota, ele sai para fora do desenho. Eu tentei girar o meu para tudo quanto é lugar, o raio ficou atravessando o desenho. Ali é configuração de como você quer que a cota seja apresentada, tá? Então, deixa eu puxar o raio aqui, né? Porque esse daqui a gente vai pôr raio. Na verdade, você pode escolher se você quer colocar o raio ou se você quer colocar o diâmetro, né? Isso daí não tem problema, ó. Então, vamos lá, ó. Do lado do texto...
Oi? Viu, professor? É que naquele desenho anterior, tipo, o círculo estava inteiro, sabe? O furo na peça. Então, o desenho, o raio fica lá dentro da imagem. Só que Sim. na hora que você dava, ela atravessava o cantinho ela atravessava a peça, entendeu? Aí o raio ficava tipo. Eu acho também a configuração do meu tá 5.00. Aí fica pior ainda, porque ocupa bastante espaço, né? Tá maior, né? Se você fizer um É, círculo assim, ó. por causa do vírgula Ó, 00, ele atravessa. Se tivesse o ó, círculo lá dentro, na hora que põe, ele atravessa o canto. tá vendo? Ó? É, isso daí. Aí, Mas não como tem tinha. problema, tá? Não tem Mas problema isso daqui. então, mas como tinha o quadrado em volta dele, ele estava transferindo. Ai, a minha gata. Ele estava atravessando o desenho em si. Quando começa a atravessar o desenho, você pode até puxar ele mais para fora ainda. Você pode, tá? Aí, então, Se ele pode ficar para fora do desenho. Por pode, exemplo, na vista superior aqui, vamos olhar por ela, né? Vista superior, se tivesse um círculo no meio ali, desse lado direito, e você vai cortar o diâmetro, ele sai para fora do quadrado, para fora não do tem, desenho total, não tem problema. não tem problema. Não Ah, tem tá. É problema. só uma questão de estética. Isso, é uma É, questão de é que o estética. senhor comentou lá, eu não gosto de atravessar o desenho, eu fiquei preocupada disso, porque não estava dando. Não, Estava o saindo. ideal seria que ele ficasse ali dentro, mas aí o que que acontece? Você tem que diminuir o tamanho do texto, né? Mas atravessar não é errado, é o que você falou, é a estética, vai ficar mais bonito, mais feio, né? Imagina esse círculo aqui, né, ó. Você vai atravessar para fora. Então, era isso que tinha quando estava acontecendo nele. Às vezes ele não cabe dentro, né, do desenho lá. Esse aqui ainda cabe, né? Ó. Você pode deixar ele lá dentro do círculo, tá? Não tem problema. É que lá naquele Se caso ele. você, se você puder evitar de atravessar o desenho, tudo bem. Agora, não tá dando para não atravessar. Aí você pode atravessar, tá? Ou diminuir a escala do texto. Para diminuir a escala do texto, você tem que entrar lá em configurações, né, de anotação. Em anotação. Deixa eu marcar aqui. Anotação. Você vai lá em escala de anotação, né, ó, e vai lá gerenciar estilos de cota. Gerenciar. Estilo E de aí cota. você vai estar mexendo diretamente no tamanho do texto da cota. É porque, por exemplo, tá 1,78. Se eu quisesse colocar uma medida tipo 1,0 só, sabe? Uma casa decimal depois só, tem jeito também. É aqui dentro. Você vai lá em modificar, né, a tua cota em unidades primárias, ó. Cotas lineares, formato de unidade decimal, precisão, 0,00. É aqui que você muda. Uma casa depois da vírgula, Na nenhuma, tá? precisão. Precisão. É porque é mais fácil, né? Quando. Aí você pode isolar aí, Certo. tá? E outra dúvida também que eu tive, Hum, por exemplo, é que aqui nesse projeto tem um desenho só, uma figura só. Se eu estivesse usando uma página que tem vários desenhos, na hora de eu dar o viewports para passar ele para a folha 4, ele estava copiando tudo que tinha na página, não estava vindo só o desenho que eu queria, então não tem como. não tem. Você pode selecionar só aquele desenho que você quer. Eu tentei selecionar ele várias vezes. Na hora que eu entro no F4, que eu dou na folha 4, que eu dou o viewports, não Não, vinha se tudo. você der o viewports, ele vai levar tudo que tem em modelo. Ah, certo. É isso que eu falei, ele copia tudo, então. Tudo, ele leva tudo. Aí lá dentro de viewports, você consegue dar uma modificada nele lá para deixar só o desenho que você quer.
Nós vamos para lá, a hora que eu acabar aqui, eu levo para lá e mostro para vocês. Porque aqui tem um desenho só. Então, eu comecei a fazer os desenhos tudo numa página só, para quando der o viewport se copiar. Mas tem hora que a gente fica abrindo um monte de página. Eu queria, tipo, é mais fácil trabalhar tudo numa só e depois capturar só o que precisa, né? Sim. Eu fiquei perdida. Tava muita folha, muito perdido. Não, mas dá. É. Vamos lá, ó. A cota. Vamos colocar as cotas lá. Então, eu olho o desenho e uma Vamos lá, já colocar o raio, né, ó. Vou clicar aqui, que é um raio, né, tá vendo? Aí eu posso deixar ele para dentro ou puxar ele aqui fora, ó. Não, vou deixar ele aqui, ó. Raio 13. O outro raio é esse daqui. Ó, eu fiz a cota de raio. Eu não preciso ir lá, né, na janela de trabalho de cota. Se eu apertar a tecla espaço, ela repete a última função que a gente fez. Olha lá, ele está pedindo para eu fazer um raio. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, se eu tentar colocar ele aqui dentro, ele vai ficar muito feio. O que eu faço? Eu puxo ele para dentro do desenho aqui, ó. Olha lá. Agora não é mais raio, agora são cotas lineares que eu vou fazer, ó. Mas então eu vou lá, troco, pego a cota linear, clico no canto que eu quero e vou até a extremidade, até o centro aqui, ó. Clico de novo e subo. Ó. A distância eu que escolho a distância que eu quiser aqui, ó. E clico de novo. Então, como que funciona a cota linear? Você seleciona a cota linear, né, ó. Vou fazer a largura aqui, ó. A gente vai clicar nas duas extremidades da distância que eu quero marcar e arrastar para fazer a cota, ó. Clico uma vez, vou na outra extremidade, clico de novo e puxo, ó. Aí eu ponho na distância que eu quero e clico de novo. Então, são 3 cliques. Para raio e diâmetro, são 2, né? Você clica onde você quer, posiciona e clica de novo, né? Mas para cota linear, cota angular, são 3 cliques. Né? E depois que eu fiz uma vez, é só apertar a tecla espaço. Então, tá lá, tecla espaço. Agora eu vou fazer esse comprimento aqui, ó. Daqui até aqui e puxo, ó, 50. Opa, tá vendo? Ele foi lá para baixo, então vamos mudar ele. Tem que vir um pouquinho para cima aqui. Professor, Oi? só uma dúvida. Essa vista superior aí não teria que ter uma linha tracejada no centro do raio? Espera lá que nós vamos olhar aqui. Deixa eu... Vista superior. Não, porque aqui, ó, quando a gente está olhando por cima, ó, você está vindo por cima aqui, ó. Você põe o dedo aqui, você põe o dedo aqui, e isso daqui você vê tudo. É esse espaço entre esta linha e esta linha. Você está vendo isso daqui, ó. É esse buraco aqui. Sei que teria que pôr igual da lateral esquerda. Não. Da lateral esquerda, essa linha que a gente está vendo aqui é porque eu estou olhando da esquerda para a direita lá, ó, e eu não vejo esse cara. Eu vejo esse. E esse daqui está marcado aqui, ó. É entre esse e esse. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Uma das coisas de cota, assim, ó. Eu já coloquei a largura aqui de 20. Então, eu não preciso colocar ele nesse outro desenho. Eu não preciso repetir. Ó, comprimento de 50. Eu já coloquei na vista superior e eu não preciso colocar na vista frontal. A gente coloca em uma vista só.
Porque senão o desenho fica muito poluído, né? Evitar puxar cotas também. Professor, Oi. eu queria falar uma coisa. Para passar e pegar o diploma, é só assistir às aulas ou tem que fazer alguma coisa? Não. A regra é assistir. Porque agora Não eu estou trabalhando, assistiu, porque agora eu estou pode. trabalhando nesse mesmo horário, então eu só posso assistir. Não tem problema. É aquilo que eu estou falando. Ó. Se você assiste durante das 3 às 5 de terça, você não precisa entregar nada. É só assistir a presença, já dá o direito ao certificado. Sim. Eu perdi uma aula. Aquela aula que você perdeu, aí sim você assiste o vídeo gravado e entrega o exercício que eu vou propondo lá. E aí dá o direito à presença e também vai ter o direito ao certificado depois. Eu acho que eu faltei uma aula só depois que eu entrei. Aí eu Mas tenho que fazer o exercício dessa? sim. Mas tem um limite, né? Acho que são 30%. Depois eu passo para vocês. Eu não sei qual que é o limite. É como se fosse presença normal, né? Tem uma porcentagem lá de participação para ter. 75%, eu acho que 75%, né? eu acho que pode faltar, acho que 4 vezes. Eu faltei Mas, exatamente o tanto necessário. não, Porque, mas depois se entregar os exercícios, aí consegue o diploma, sim. Tá? então, então a última aula que eu não peguei o exercício, foi a última aula que eu esqueci o exercício. A última aula foi da semana Eu não passada, assisti. que eu estava sem internet, né? E eu passei um vídeo. Aquela lá, eu ainda não passei. Provavelmente aquele exercício que eu resolvi na aula lá, se vocês entregarem, tá? Vale como aula? Vale como presença, Então eu vou entregar aqui. Só tá? isso, obrigado. De nada. Né? Então, as cotas, ó, quando você coloca numa vista, não tem necessidade de colocar outra. Na outra vista. Evitar também colocar cotas em linhas tracejadas, né? Por exemplo, tem uma linha tracejada aqui. Então, ao invés de eu colocar a cota nessa vista aqui da tracejada até o chão, eu coloco aqui, ó. Vou lá, ó, cota linear, né, ó. Pego aqui e vou até o centro. Então, puxo ela aqui, ó. Professor. Oi. Eu não achei, eu botei cota em todos os 3 desenhos, eu não achei que ele ficou poluído, e eu vou explicar para o senhor o porquê. Se tiver errado, eu vou tirar. É que futuramente, às vezes você vai analisar o desenho, você vai conseguir entender os valores que estão correspondentes para entender, ó, esse lado é esse aqui. Tá errado se eu deixar? Não, errado não tá. Não, eu falo que às vezes tem uma norma, né, para seguir, para ser Não, seguido. não. É aquele negócio, né? Ele é uma recomendação, não é uma obrigação. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente fala que é recomendado, é porque justamente por isso, para não estar poluindo. Mas se você tem mais facilidade, com mais informações, isso não está errado. Né? Existem algumas regras, né, que fala de errado. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ao invés de colocar 50 aqui, se eu quisesse colocar 50 na outra vista de cima aqui, ó, assim, ó, isso é errado, tá? A cota maior atravessando a linha de chamada da cota menor. Isso é errado. Perfeito. Isso é considerado errado. Você até pode fazer, mas você tem que colocar ela para cima. Perfeito. Entendeu? Obrigado, viu? De nada. Né? Mas você pode colocar mais. A única coisa é que a gente recomenda para não ficar poluído. Mas não tem problema, não. Vamos lá, então. Aqui tem o rádio. Pelas cotas que estão aqui, ó, são só essas que eu colocaria aqui. Né? E aí, meu desenho está pronto. Professor, não está faltando essa altura de 24 aí?
Isso, tá vendo como é que é bom? Tá faltando a altura de 24. Então, ou eu ponho aqui, ou eu ponho do lado de cá. Vamos pôr do lado de cá. Aí. Ótimo. Agora, acho que do que tá ali já foi, né? 6, 10, 20, isso. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Tá aí. Bom, então, fiz o meu projeto, ó. Apaguei a imagem que eu usei como referência. Quero saber se tem alguma coisa perdida aqui na minha folha. Então, eu sempre falo para vocês, ó, eu dou um zoom, EST, zoom enter, EST, enter, né, ó. E aí ele vai me mostrar tudo que tem na tela. Deixa ele pensar, aí, pensou. Tá vendo? Então, ele mostrou para mim aqui tudo que eu tenho desenhado, mas pode até ser, ó, eu vou diminuir bem aqui. Às vezes, quando eu estava fazendo o desenho, no comecinho lá, eu fiz um pontinho aqui em cima, né, ó. Tem um pontinho lá em cima, e eu não vi. Eu estou trabalhando com o meu projeto aqui, né, eu estou trabalhando com o projeto aqui e não vi aquele cara lá. Então, antes de jogar para a folha 4, eu dou o meu zoom aqui para dar uma verificada, né? O zoom, EST, ou 2 cliques rápido, né? No scroll lá do mouse, na bolinha, ele faz a mesma coisa, tá vendo? Aí ele me mostra, ó. Aí eu venho aqui, seleciono, né, o que está a mais e deleto. E de novo. Ó, agora eu dei 2 cliques na bolinha, ele veio. Aí eu vou lá para minha folha 4. Essa é uma técnica que eu uso, né, para jogar lá no layout. Mas tem gente que usa a própria folha 4 aqui no modelo. Aí depois ele joga os desenhos dentro da folha 4. É aquele negócio, cada um tem uma facilidade de trabalhar. Conforme você vai pegando prática, eu gosto sempre de deixar lá no layout. Eu gosto de jogar para cá, mas tem cada caso é um caso, cada profissional trabalha de uma forma. Eu venho na legenda, desculpa, coloco o nome, né, do meu projeto aqui. Vamos supor, esse daqui é o meu desenho 1, desenho 1 de hoje, né, desenho 1. Na data, altero a data aqui, põe a data de hoje. Hoje é 17 de maio de 22. Né? Unidade de trabalho, eu estou trabalhando com milímetro. É uma folha 4, escala 1:1. Projeção que a gente está trabalhando é no primeiro diedro, né? Que é essa simbologia. E vai lá. Aí, alterei minha legenda, eu vou trazer meu desenho para cá, né? Ó. Então, para trazer o desenho na área útil da minha folha, porque depois eu vou pegar essa folha, eu vou plotar, vou imprimir, né? E se tiver que guardar na pasta de arquivo, vai ser furado na margem aqui e eu vou guardar meu projeto, tá? Então, eu vou chamar o desenho que está lá no modelo, que nós acabamos de fazer. E eu trago através de viewports, né? Ó, começa a digitar lá, ó. VIEW, né? Viewports. Dou um Enter. Seleciono aqui, ó, único. Vou trabalhar com uma janela só. E dou um OK. Aí, eu tenho que abrir a janela onde eu quero trazer o meu desenho.
eu quero que ele venha na área útil da folha. Então, eu clico na extremidade depois da margem, né? Ó, eu tenho uma margem aqui, então, clico aqui, abro uma janela e vou até o início da legenda lá, ó, do lado direito, clico lá no cantinho, ele traz meu desenho para cá, ó, tá? Se eu der 2 cliques aqui fora, eu já estou aqui fora. Então, se eu rodo o botão do mouse, ó, eu estou trabalhando com a folha como um todo, ó. Né, ó, a folha como um todo. Mas eu quero mexer dentro da área útil, aqui, da folha. É só colocar o mouse dentro da área útil, né, ó, onde está a janela que você acabou de criar, e dar 2 cliques com o botão esquerdo. Tá vendo que a linha, ó, ela até ficou maior, mais grossa aqui, ó, mais espessa. Ó. E o mouse não sai de lá de dentro, tá vendo? Ó? Olha lá. Aí eu consigo trabalhar aqui dentro. Então, por isso que eu falei para você que você fez vários desenhos numa folha só. Quando você traz ele para cá, você consegue selecionar ele aqui dentro, né? Você pode dar um zoom específico no que você quer, separar ele. Aí, ó, eu deixei só esse daqui agora. E aí, quanto mais espaçado você deixar lá no modelo, mais fácil é de você trabalhar aqui. Porque Então, depois, na hora que eu dou 2 cliques aqui fora, ó, o professor, então, a hora aí que eu não o senhor mexo, fala, não. o que o senhor fala selecionar, no caso, então é assim, tipo, você arrasta o que aparece, o que não aparece por fora, tipo, corta, eu não preciso deletar a imagem que eu não quero. Não, não. Só de selecionar, de arrastar, já mostra o que é no campo de visão, então. Isso. Porque depois, na hora de imprimir, você vai selecionar só essa folha aqui. E o que tá para fora disso daqui, ele não vai pegar, ele vai deixar Pessoal, não lá. tem que ter escala, alguma coisa assim? Pôr uma escala, alguma coisa? Na viewport? Tem. Depois a gente trabalha com escalas corretas aqui, ó. Né? Depois eu vou passar para vocês isso daí na hora de plotar. Tá? E aí a gente seleciona as escalas corretas aí para estar trabalhando na hora de plotar. E aí você sabe que você vai estar plotando numa escala real. Tá? Eu posso preparar. É que eu queria passar. Não, tudo bem. Semana que vem eu posso falar sobre essas escalas. E aí vocês já ficam com essa informação. Se precisar usar, vocês já têm ela. É bem simplesinho. Tá? E aí, pessoal, ó, nesse caso, ó, se você quer imprimir essa folha, tá? Você trouxe de lá para cá do Viewports, ela tá aqui, né? Para imprimir é só mandar plotar. Mas antes de plotar, eu tenho 20 minutos, eu quero fazer essa peça em 3D. Porque o plotar junto com o imprimir lá, eu passo na semana que vem para vocês, tá? Bom, deixa eu salvar esse desenho aqui, ó. Eu fiz, só que o meu eu quero todas as vistas aqui, né? Então eu vou dar 2 cliques e da mesma forma, se você der 2 cliques na bolinha aqui, ó, ele centraliza. Aí depois eu tiro para fora. Então assim, deu 2 cliques fora da folha, você trabalha com o conjunto todo. Deu 2 cliques dentro da área de trabalho, você trabalha só com o que está dentro da área de trabalho. Tá? Bom, vamos salvar lá. Arquivo. Só que agora eu vou salvar como um desenho normal do AutoCAD, né? Não preciso mais salvar em DWT, ó. Vou salvar em DWG normal. Eu tenho a minha prancheta lá, né? Minha pasta de desenho, né? Ó. DAC. Primeiro semestre. Esse é o desenho 1. Dia 17/5/2022.
Salvar. Beleza. Bom, eu quero pegar agora essas vistas, né, e transformar naquela 3D que estava lá. Então, o que que eu faço? Antes de começar a mexer nisso daqui, ó, porque eu posso correr o risco de alterar alguma coisa aqui e modificar o desenho original. Eu já salvo isso daqui com outro nome. Eu venho aqui, ó, salvar como desenho, só que agora é o 3D. Então eu venho aqui na frente, ó, e coloco 3D. Opa, deixa eu pôr o D maiúsculo. Pronto. Desenho 1 do dia 17/5, só que 3D. E vou salvar ele, ó. Pronto. Agora eu posso modificar à vontade, porque aquele anterior já está salvo, eu não vou mais alterar ele. Bom, para transformar uma peça em 3D, eu simplesmente olho as vistas e vejo quais são as vistas que eu posso estar utilizando para transformar essa peça, né, num 3D. Esse caso aqui é um caso simples, onde apenas esta vista aqui, ó, já é suficiente para eu transformar esta projeção numa peça 3D. Por quê? Porque ela tem este formato e a única coisa que muda é a espessura. Tá? Eu apago tudo que não vai ser utilizado. Por exemplo, cota eu não preciso para transformar a peça em 3D. Ó. O nome, tudo que não é preciso eu vou deletando. Tá? Essa daqui de baixo eu não vou utilizar, apago. Eu vou deixar só essa vista aqui. Ó. E a espessura é de 20, só vou guardar isso, né? Ó, espessura de 20. Bom, deixa aí que depois, se eu esquecer... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando eu vou sair de uma projeção 2D para uma projeção 3D, é transformar isto daqui, ó, que eu usei linhas para a fabricação do contorno, em uma região. Tá? Então, eu vou transformar isso daqui numa região, para que o AutoCAD entenda que agora isso daqui vai ser considerado uma superfície. Ele vai deixar de ser uma linha individual e vai ser uma região de superfície. O comando é região, é só você digitar lá, ó. Em inglês, RE também, porque vai ser região, né? E em português, região normal, tá vendo? Ó, região. Você clica em região e seleciona o objeto, ó. Eu seleciono ele, ó. Cliquei e dou um Enter. Pode ver que ele está tracejado, porque ele identificou o meu objeto. E agora eu vou dar um Enter. Dei um Enter, olha lá. Agora, ó, ele é uma região. Então o CAD já entende ele como uma superfície. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. A última cota que eu utilizei, a última camada de trabalho que eu utilizei foi a cota, por isso que ele transformou em linha vermelha. Se a gente deixar, por exemplo, em centro, ele vai fazer a região em formato de linha de centro. Ele usa sempre a última camada lá, quer ver, ó? Região, seleciona o objeto, ó, e dá um Enter. Tá vendo? Ó? Verde. Mas isso daqui não tem problema, tá? Depois é só você clicar na região e converter, ó, linha. Mas ele continua sendo uma região, ó. Tá? Bom, a região é como se eu tivesse uma folha de papel, ela é uma superfície. Então, eu preciso falar para o AutoCAD
que agora eu vou colocar uma folha em cima da outra e vou esticando ele até ele ficar com a espessura de 20. Então, o comando que eu utilizo para pedir isso para o CAD é a extrusão. EX. Olha lá, ó, extrusão. Ou seja, eu vou extrudar isso daí, eu vou esticar isso daí, né? Ó, extrusão. Aí eu seleciono o objeto e dou um Enter também. Vai ser sempre assim, o comando seleciona o objeto e dá Enter. Dei um Enter. Ele aparece essa linha aqui, ó, que ele quer saber qual é a espessura. Ó. Especifique a altura ou a extrusão. E aqui que eu entro com o valor, ó, 20. Digito 20 e dou um Enter. Ele voltou para a linha de centro porque é a que está habilitada lá, ó. Mas é só a gente clicar e voltar. Deixa eu já trocar aqui e deixar a linha. Pronto. Aí você vai falar, né? Pô, professor, mas não mudou nada. Continua em 2D. Aí é que vem, né? O caso lá de passar ele para vista isométrica, ó. Então, para eu conseguir ver o que foi feito nessa peça, eu tenho que ir lá em vista. E aqui, ó, vista não salva. Eu tenho os tipos de vista da minha peça. Ó. Vou pôr em isométrica SO. Tá aqui a peça. Essa vocês podem ver que tá esticada e essa daqui não. Ah, mas como é que eu vejo que essa peça é um 3D? Aí a gente altera o estilo visual dela, né? Ó. Estilos visuais. Então, vem aqui. E a gente vai encher como se estivesse colocando material na peça, né? Ó, nos estilos visuais. Aqui você pode clicar em qualquer um aqui que ele enche. Ó. Olha lá. Então, encheu a peça, né? Tá vendo? Essa é aquela peça 3D. Ela não está naquela posição. Mas a gente pode ir trocando aqui. Se ela não tiver, a gente vira ela, né? Tá vendo? É só girar ela aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Para rodar a peça, ó, rotacionar 3D. Depois eu faço de novo, tá? Clica na peça, dá um Enter. Aqui nós temos 3 caminhos, ó. Eu posso girar ao redor do eixo verde. Ele vai girar nesse sentido, ó. Eu posso rodar no eixo, né, ó, da linha vermelha aqui, que é a posição que eu quero, né? Ou eu posso em cima do eixo azul aqui, ó, que ele gira. Então a gente tem os 3 eixos de rotação aí, tá? Nós, para ficar igual ao desenho, seria nessa daqui, ó. E aí a peça tá igual o projeto inicial, né? Superior, né, ó. Ó, lembra do superior, ó? A gente tem frontal e a lateral esquerda. Olha lá. Tá? Vamos pôr no isométrico aqui, ó.
E a mesma coisa, tá, gente? Ó, se eu quiser jogar essa peça lá para a folha 4, é só ir lá. Só que aqui já tem uma janela, né? Porque a gente salvou o desenho anterior. Clica na janela anterior, ó, e deleta ela. Aí abre outra, ó. Imports. Único. Ok. E joga ele aqui, ó. Olha lá, veio aqui, ó. Professor, Oi. se eu precisar fazer alguma alteração no desenho, eu consigo fazer ele no 3D ou eu tenho que voltar lá no 2D? Às vezes dá tanto trabalho mexer no 3D que é melhor você ir dando Ctrl Z e volta lá. Mas até dá para fazer alterações, dependendo da alteração. É que o meu veio com tracinho, mas eu não consigo deletar aqui, então eu tenho que voltar, né? O ideal é voltar, tá? Que aí você tem certeza do que você está fazendo. Deixa eu ver. Professor, estou apanhando um pouquinho aqui para rotacionar em 3D. Tá, vamos fazer de novo lá. Você digita rotacionar, né? Vai aparecer lá o... Existem 3 tipos aqui, tá? O Rotac e o rotacionar 3D. É esse, não é o Rotac 3D, não. É o que está escrito rotacionar 3D. Só um instantinho, então. Porque tem 3 tipos. Rotacionar 3D, perfeito. Isso. 3D. Dá um Enter. Aí você clica na peça, né? Que é para selecionar ela e dá um Enter. Aí vai aparecer esses círculos aí, né? Ó, verde, vermelho e azul. Aí você põe o mouse em cima do círculo, ele te mostra a linha onde ele vai rotacionar. A linha verde, ele vai rotacionar aí no eixo X, se não me engano. Na vermelha, ó, ele rotaciona na vertical aí, ó. E depois a azul, né? Linha de centro também não vou precisar. Tá aqui, ó. Roda. Já vou eliminar esta vista e esta vista, porque elas não vão me servir. Tem alguém com áudio aberto aí. Com uma única espessura e apenas um furo. Passando minha aula anterior aí. Esta vista lateral para conseguir desenvolver a minha peça 3D. Bom, pessoal, ó. Então, feito o desenho, é só jogar lá para a folha 4. Né? Mas vamos voltar lá, né, ó, para criar a região, né, ó. Então, para fazer uma peça dessa daí, ó, é simples, é uma figura só, faz a peça 3D. Mas, às vezes, né, a gente tem peças que você precisa de mais de uma vista para estar criando a peça 3D. Bom, vamos lá, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Para criar, então, a peça 3D, né, ó. Nós vamos trabalhar com 2 comandos só. Nós vamos trabalhar
Nós vamos trabalhar com o comando região, extrusão. São 2 comandos só. O primeiro é a região, porque a gente tem que transformar esse cara aqui de linhas em uma superfície, em uma região. Então, você digita região, ó, Enter, seleciona a peça e dá Enter. Pronto, ele transformou numa região. E depois o comando extrusão. Ó. Extrusão, Enter, seleciona a peça e dá Enter. E aí você põe a espessura que você quiser. Né? No caso, 20. Transformou, né? Deixa eu fazer aqui, ó, criar uma cópia e mostrar para vocês a diferença do que acontece quando a gente não cria a região, né? Ó. Do primeiro eu vou criar a região e do segundo não, ó. Então, vamos lá, ó. Dá para ser feito também na vista, né? Ó, esse eu criei região e essa figura não. Então, vamos fazer a extrusão dos dois agora. A extrusão desse cara aqui, que é a região, ó, quando eu puxo ele para cima, ele faz normal. Estilos visuais aqui tem vários tipos, né? Para você clicar, né? Tá vendo? Ó, esse daqui eu não criei região. Então, quando eu peço para fazer a extrusão, ele vai fazer a extrusão só da casca, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele está considerando só as linhas. Então, por isso da necessidade de quando a gente está construindo o desenho, que o desenho fique fechado. Se ele não ficar fechado, a gente não consegue criar a região e depois a gente não consegue preencher, ó. Aí fica só a casca lá, ó. Tá? Bom, e por hoje era isso daí que eu queria passar para vocês, né? Deixa eu fazer a chamada aqui. Presença 17/5. Isso. Só consultar quantas aulas que eu faltei? Tem como você consultar para mim quantas aulas eu faltei? Porque lá no lugar que eu entro, só aparece 100%. Ah, depois você me passa um zap ou um e-mail que eu já vejo para você e já te respondo. Tá, obrigado, Tá? só isso. Eu vou pegar essas listas e atualizar. Tá.